o assunto que nós vamos estudar é o grau comparativo dos adjetivos em inglês. Grau comparativo. Assim como na língua portuguesa, é comum a gente fazer comparação de uma coisa entre outra, tá? Agora, o que é principal vocês saberem? Que para fazer comparação, eu preciso ter dois objetos diferentes, duas situações diferentes. Exemplo, se eu quero comparar um adjetivo, por exemplo, o adjetivo esperto, eu quero comparar entre dois alunos da sala. Eu preciso ter, né, fazer essa comparação de que forma? Eu posso dizer assim, que... Deixa eu pegar aqui o nome de um aluno da sala. Posso dizer que a Vitória é mais esperta que o Carlos Alberto. Estou colocando aqui Carlos Alberto, mas não sei se é o nome do aluno ou se é o nome do pai. É o nome que está aparecendo para mim, tá? Não é a tia, Beatriz. Ah, é a Bia. Então, pronto. Então, eu posso dizer que a Vitória é mais esperta que a Bia. A Bia é mais esperta que a Ludmila. A Ludmila é menos esperta que a Heloísa, tá? Percebam isso, eu estou fazendo essa comparação entre pessoas, nesse caso aqui, entre pessoas, e eu peguei um adjetivo, que é o adjetivo esperto. Vocês sabem o que é um adjetivo, pessoal? Na língua portuguesa, vocês lembram o que é um adjetivo? Para que serve um adjetivo na língua portuguesa? Hein? Quem é que consegue lembrar aí? Quem é a professora de português de vocês? Vamos fazer essa professora de português sorrir. Me digam aí, qual é o objetivo de um adjetivo? Para que serve um adjetivo? É uma característica do substantivo, pessoal. Adjetivos são características do substantivo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, de o quadro velho está caindo. Qual é o adjetivo dessa frase? O quadro velho está caindo. Qual é o adjetivo aí? Velho, que é uma característica do quadro, tá? É só para vocês entenderem do que é que a gente está falando. Então, agora, na nossa aula de inglês, nós vamos falar sobre os adjetivos, mais precisamente sobre como a gente faz para comparar eles, tá bom? Ok? Entendido até aqui? Sim. Sinalizem aí para mim. Tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Abaixo você encontra algumas palavras comuns sendo usadas no grau comparativo dos adjetivos em inglês, degree of comparisons. Veja as traduções de cada e não se preocupe com regras. Então, primeiro a gente não vai se preocupar com regra, não. A gente só vai entender uma coisa. Olha, por exemplo, a gente vai entender algumas coisas que são comuns a essas palavras. Olha só, melhor, mais gordo, mais magro, mais alto, menor, pior, mais barato, tá? Agora vamos lá em inglês, olha só essas palavras. Better, feather, thinner, slimer, taller, higher, smaller, worse, cheaper. Percebam, com exceção da palavra pior, que é worse, o que essas outras palavras têm em comum? Hein? Em inglês. Better, feather, slimer, higher, taller, smaller, cheap. O que tem em comum essas palavras, pessoal? Fala para mim, o que vocês conseguem ver que elas têm em comum? A pronúncia no final. A pronúncia no final, né? O ER no final. Muito bem. Então, por aí, já dá para a gente começar a compreender que vem uma regrazinha pela frente, né? Que é justamente você acrescentar o ER ao final
dos adjetivos. Mas para isso, existe as certas especificidades, né? Então, depende muito da palavra, essa palavra vai ou não receber esse ER. Então, aqui são só regras, pessoal, só é gramática essa parte aqui que vocês vão entender, tá? Mas o que eu queria que vocês observassem era isso. Agora me digam aqui, eu falo assim, ó, tem gente que fala, é mais maior. Existe mais maior? Não. Existe? Não. Não existe, Não. né? Existe, então, não existe mais maior. Não existe, existe apenas o maior. Muito bem. Por que que é importante vocês saberem isso dentro da língua portuguesa, para que vocês possam compreender também dentro do inglês, tá? Olha só, no grau comparativo, ao usarmos essas palavras, estaremos comparando alguém ou algo com outro alguém ou um outro algo, tá bom? Geralmente, ao fazermos esse tipo de comparação, podemos usar a palavra than, que significa do que. Para começar a fazer sentido, aí vai alguns exemplos. Então, pessoal, primeira coisa que vocês precisam saber, para eu fazer a comparação, eu preciso ter no mínimo 2 elementos, tá? Se eu quero fazer comparação de pessoas, eu preciso ter pelo menos 2 pessoas. Se eu quero fazer comparação de objetos, eu preciso ter pelo menos 2 objetos. Se eu quero fazer a comparação entre cidades, eu preciso ter no mínimo 2 cidades. Porque se eu vou comparar, por exemplo, eu digo assim, Bragança é mais bonita que... Aí eu não tenho cidade para comparar, né? Então, como é que eu vou fazer essa comparação se não tenho outro parâmetro? Tá? Agora eu posso dizer assim, Bragança é a cidade mais bonita do estado do Pará. Aí sim, mas aí eu já entro não mais no grau de comparação, né? Aí já é numa outra situação que a gente vai ver mais à frente, tá? Não é ainda na aula de hoje. Então, olha só, aqui. My dad is fatter than my mom. Meu pai é mais gordo que a minha mãe, tá? Então, esse fatter than é mais que tal coisa, tá bom? Então, fatter é gordo. Gordo quem? A minha mãe, tá? Olha só. I bet is cheaper than a Ferrari. Um Fusquinha é mais barato que uma Ferrari. His sister is taller than me. A irmã dele é mais alta que eu. Então, quando vocês pegarem a apostila de vocês, vocês vão observar o seguinte, que essas palavras aqui, ó, elas já foram transformadas, tá? Elas já foram transformadas, porque se você encontrar esses adjetivos, por exemplo, se tu for procurar esse adjetivo, taller, lá no dicionário de inglês, você não vai encontrar. Você não vai encontrar assim. Você só vai encontrar ele sem esse ER do final, tá? Que é tall, que significa alto. Você não vai encontrar taller, tá bom? Então, prestem bem atenção que aqui, nesse caso, a regra já foi aplicada. A regra do ER do final, tá? O que é que vocês vão começar a estudar aqui embaixo? Olha, regra 1, regra 2, regra 3, regra 4 e regra 5. São 5 regras, inicialmente, que vocês irão observar. Veja que em português, nós geralmente engolimos o do da expressão do que. A gente fala que, né? Seguem abaixo as regras de formação do grau comparativo dos adjetivos em inglês. Note que as regras aplicam-se apenas aos adjetivos pequenos, ou seja, monossílabos, e alguns casos dos dissílabos, ou formados por 2 sílabas, tá? Então, observem aqui a regra dos monossílabos. De modo geral, todos os adjetivos monossílabos recebem o sufixo ER ao final, tá bom? Então, vocês vão observar, tá vendo? Olha só, todos eles vão receber aqui o ER no final. Tem a tradução aqui do lado, que depois vocês vão ver com mais atenção. Mas existem casos diferentes.
por exemplo, quando o adjetivo termina em Y, o que vai acontecer? Eu vou retirar o Y e acrescentar IER ao final. Então, por exemplo, o adjetivo feliz, happy. Mas eu quero dizer que fulano é mais feliz do que Beltrano. Como é que eu falo? Eu falo que ele é happier. Happier. Então, olha só, eu tirei o Y e coloquei IER ao final, tá? Ah, fulano é mais tímido, shy. Olha, observe bem, eu tiro o Y e coloco o IER ao final, tá? Aqui tem outros, tá? Regra 3. Nos adjetivos terminados em uma sequência de consoante, vogal e consoante, dobra-se a última consoante e acrescenta o ER. Então, se vocês verem, por exemplo, o big, que é maior, né? O adjetivo maior. Por que big, quando a gente vai colocar, dizer que uma coisa é maior que a outra, normalmente fica bigger e tem 2 Gs. Ó, tá vendo como eu dobrei aqui a quantidade de G? Por que isso aconteceu? Porque eu tenho, primeiro, um adjetivo que é monossílabo nesse caso, né? Normalmente isso vai acontecer com os monossílabos formados por apenas uma sílaba, e que nessa sílaba eu tenho essa sequência de consoante, vogal e consoante. Aí eu pego a minha última consoante, repito, e aí acrescento ER, tá bom? Então, big, bigger, hot, hotter, tá? Se eu quero dizer que algo está mais quente, né? Fica hotter, tá? A regra 4. Alguns adjetivos possuem formas especiais, portanto, devem ser aprendidas. Por exemplo, o objetivo good, né? Good, bom. Mas eu não falo assim, fulano é mais bom. Não digo isso, que é mais bom, né? Eu digo que ele é melhor. Então, good se transforma em better. Bad se transforma em horse, ok? Much se transforma em more. Essas são regras especiais. Vocês vão ver isso também quando a gente estudar na nossa próxima aula, que nós vamos ver o superlativo. Superlativo, ele vai ser a mesma regra, só que ao invés de ser ER no final, vai ser EST, West, tá? É a mesma coisa, mas vocês vão ver que só vai mudar o final. Ao invés de ser o ER, vai ser o EST, West, ok? Na regra 5, que é a última que vocês vão estudar sobre essa questão dos graus comparativos, vocês vão lá perceber que são os adjetivos polissílabos, são aqueles adjetivos maiores, tá? Como, por exemplo, intelligent, interesting, beautiful. O que foi que eu falei ainda agora? Falei um ainda agora no exemplo, mas já esqueci agora. Que é maior, formado por mais de uma sílaba, né? Não são palavras pequenas, são palavras maiores. Então, esses vão receber a expressão more antes da palavra, tá? Então, eu falo beautiful. Eu não falo beautiful com R no final. Eu falo more beautiful than. Interested, que é interessante. More interested than. Active. More active than. Tá? Então, percebam, se são adjetivos formados por mais de uma sílaba, pessoal, eu não vou colocar o ER, não. É o único que foge à regra, tá? Eu vou colocar a expressão more, tá? More beautiful, more interesting, more active, more e outros que virão, que são maiores. Lá no exercício que vocês irão receber, vocês vão ver que tem 5 questões super simples, só para marcar, tá, pessoal? Só para marcar. Professora, mas muitas vezes, professora, eu confundo, porque eu não sei o que está escrito aqui. Mas o que você vai procurar entender é a regra. É a regra, tá? Por exemplo, se eu estou falando essa última questão aqui, ó. Prestem bem atenção. Eu posso até não saber o que significa isso aqui. Mas eu já sei, por exemplo, que a letra D está errado. Porque o que me diz quando a palavra terminar em Y? O que tem que ser, pessoal? O que eu tenho que fazer? Falem aí para mim, rapidinho.
Tirar o Y e colocar o ER. O ER só? Tirar o Y e colocar o IER. Pronto, tiro o Y e coloco o IER. Qual dessas opções é a correta, então? B. A B. Simples. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes o aluno fica preocupado, assim, professor, mas eu não sei o que está escrito nisso aí, mas eu sei a regra. Então, atentem-se às regras. Se vocês souberem isso, pronto, é o que vai importar nesse caso. Tá bom? Então, gente, esse será o assunto que vocês irão estudar, né, que vocês vão receber lá, a coordenadora vai mandar para vocês, e eu quero que vocês prestem muita atenção e comecem a fazer isso assim que receberem, tá? Porque esse nosso período, ele vai até o dia 30, até o dia 30 de abril, ok? Então, provavelmente vocês terão a semana inteira, a semana que vem inteira para fazer essas atividades. Se ela mandar essa semana, na segunda-feira, ao invés da gente ter a nossa aula, vocês ficarão fazendo o exercício e no horário da minha aula eu fico recebendo para poder lançar a média de vocês, para não atrasar, tá? Porque a nossa preocupação é realmente atrasar a média de vocês da primeira avaliação, e é preciso 4 atividades para somar uma média. Já viram, né? Fizeram 3, teve gente que só fez 2 até agora. Tem aluno que está com a nota muito baixa, que está com a aluna que tirou 1,5 na primeira atividade, tirou 1,5 na segunda, está com 3. Aí não fez a terceira atividade, aí fica difícil, né? Depois o aluno vai ficar com 4 no final. Não dá. Então, façam de tudo para mandar essa atividade assim que a coordenadora enviar para vocês, respondam, mandem para mim, por favor, no meu PV, coloque o nomezinho de vocês. Eu vou mandar mais um vídeo agora para ajudar na explicação, tá bom? E o que mais que eu ia falar para vocês? Ah, sim. Aí depois que eu somar toda a média e eu perceber que vocês estão precisando de um pontinho a mais alguma coisa, aí eu converso com você no PV para ver de que forma a gente vai fazer, tá? Mas se todo mundo entrar em contato, entregar o trabalho em dias, tenho certeza que a gente vai alcançar uma boa média. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu encerrar aqui a gravação.